Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e o programa A Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que elas, em verdade, não se antagonizam, aonde uma para a ciência, na parte material, a religião avança demonstrando o espiritual. Estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho e lembramos para que vocês se inscrevam no canal e ativem lá o sininho para receber notificações de novos vídeos, tanto quanto que se inscrevam no nosso canal no YouTube, João Rocha, e também ativem o sininho lá para receber notificações de novos vídeos. Estamos agora falando sobre os transtornos de humor, os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, né? E estamos conceituando o que é um transtorno mental, né? Então, no programa anterior, nós já falamos, começamos a conceituar, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo aprofundando e ampliando os conceitos, né? E vamos começar daqui, né? Vocês vão se lembrar que esse foi o trecho onde nós paramos, né? Afinal, o que é transtorno mental? Então, transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e a maneira de se comunicar de um indivíduo. E que, por não ter sintomas físicos claros, os transtornos mentais foram ignorados por muitos anos durante a história da medicina. E só nas últimas décadas passaram a ser estudados de forma mais aprofundada. Isso foi o que nós estudamos no nosso último encontro, né? Hoje nós vamos continuar daqui, ó. Quais são os tipos mais comuns de transtornos mentais? Então, os tipos mais comuns de transtorno mental são, primeiro, a depressão. Então, olhem bem, vamos lá. Quadro clínico caracterizado por uma tristeza duradoura e perda do interesse por atividades cotidianas. Então, muito bem. Nosso primeiro foco aqui vai no quadro clínico. Então, percebam que, quando se fala de quadro clínico, se quer dizer que é identificável através de um exame clínico, de um exame de observação pelo profissional especializado, o psiquiatra, psicólogo, psicanalista, e identificável em exame laboratorial. Estamos começando a desmistificar que o transtorno mental é algo bobo, que é frescura de quem tem, que é a fraqueza de quem tem. É clínico. É clínico. E olha a outra informação importante. Caracterizado por uma tristeza duradoura. Já nos permitimos, pelo movimento da empatia, o movimento mental de nos colocarmos no lugar do outro, imaginarmos sentir uma tristeza por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, por 2 décadas, por uma vida inteira? E vejam, se quando nós vemos alguém triste, nós nos sentimos incomodados, nós, de alguma forma, fazemos força para que essa pessoa saia da tristeza, imagine uma tristeza duradoura. Não é? Perda
do interesse por atividades cotidianas. Levantar da cama, tomar banho, se alimentar, cuidar da aparência, trabalhar, fazer sexo, ir ao cinema, ir ao teatro, fazer uma visita. É uma perda de interesse generalizado. Não é por uma área específica. O depressivo não tem desinteresse numa área específica. Não gosto mais desse trabalho. Não me interesso mais por isso. Ou não me interesso mais por leitura. Ou não me interesso mais por assistir TV, novela, série, esporte. Não. É um desinteresse generalizado. Já imaginamos viver a vida dessa forma? Acordar de manhã cedo e olhar para as horas que se tem diante de si e simplesmente não ter energia. Porque, vejam bem, quando nós falamos de vontade, né, a vontade está associada, atrelada à escolha. Agora, imagina você não ter energia para nada. Você não ter interesse para nada. Você não ter vontade para nada. Então, isto é o transtorno mental da depressão. Aqui, meus amigos e amigas, não se esqueçam, nós estamos só conceituando. Depois nós vamos ver esses transtornos mentais com mais detalhe, à luz da psiquiatria, associado à luz da psicologia e associado à luz da espiritualidade. Então, vamos lá. Transtorno de ansiedade. Medo, preocupação ou agitação em excesso caracterizam esse distúrbio. E aqui, meus amigos e amigas, é importante fazermos uma distinção. Existe uma ansiedade que não é transtorno. Existe uma ansiedade que é normal, que é natural. Nós vamos nomeá-la como ansiedade de adaptação. O que é a ansiedade de adaptação? É aquela agitação natural que nós temos diante do novo. Então, vamos fazer uma viagem para um local onde nunca fomos. Nós sentimos aquela empolgação, o coração dispara, a gente fica pensando naquela viagem, tem que arrumar as malas. Aí arrumamos, fazemos a viagem, quando nós chegamos no local, aquela ansiedade se desfaz. Ou seja, ela nos adaptou, ela nos preparou para a viagem. E essa ansiedade é boa, porque ela vem, ela nos prepara, ela nos torna mais atentos. Mas quando nós iniciamos a atividade que gera essa ansiedade de adaptação, ela se desfaz. Então, primeiro, essa ansiedade não é permanente, ela é temporária e ela é preparatória para a experiência que nós vamos vivenciar. Portanto, ela é boa. Agora, transtorno de ansiedade, não, é permanente, é algo que vem e não vai embora. Não é porque nós começamos a atividade que o transtorno de ansiedade se desfaz. Muitas vezes ele nem tem causa conhecida, a gente só sente o efeito, que é a ansiedade. Mas nós não sabemos de onde vem a causa. A ansiedade de adaptação, não, nós sabemos. É a viagem, a entrevista de emprego, é a ida do filho à escola pela primeira vez, é ficar sem o filho pela primeira vez porque ele está indo para o primeiro dia de aula. Então, a causa é conhecida na ansiedade de adaptação. No transtorno de ansiedade, muitas vezes, nem se conhece a causa do porquê se sente ansiedade. Transtorno bipolar.
alterações de humor que alternam momentos de depressão com sintomas de obsessão, mania. Olha que informação importante. Importante. Por quê? Nós lidamos com pessoas no nosso dia a dia que muitas vezes elas têm mudanças bruscas de humor. Elas estão alegres, estão contentes, e no instante seguinte elas estão rodando a baiana, estão brigando, estão alteradas, e aí nós falamos, nossa, fulano é bipolar. Então é um termo que vem se popularizando, mas não é este o sentido da bipolaridade. O transtorno bipolar é isso daí, ó. A pessoa normalmente faz a depressão, então ela passa ali alguns meses, ou algumas semanas, o normal é alguns meses em depressão, nessa tristeza duradoura, nesse desinteresse por tudo, e de repente um gatilho tira ela da depressão e a leva para a mania. Na mania, ela fica eufórica. Ela está num estado alterado de humor para mais, mas é muito. É visível. É visível. Então, isto é a bipolaridade. É quem está na depressão e depois vem para a mania. Isso não é no mesmo dia. São meses na depressão, depois ela sai, vem para a mania e passa um tempo na mania. Isso é o transtorno bipolar. E o transtorno bipolar, quimicamente falando no cérebro, ele normalmente é a falta do lítio, uma substância chamada lítio no cérebro. Você vai lá, vai ao psiquiatra, consulta, ele te dá uma medicação que contém lítio ou carbolítio e aquilo equilibra. E aí a pessoa sai do transtorno bipolar. Muito bem. Demência. Grupo de sintomas que se manifesta no comportamento e nas interações sociais. Fica mais claro a gente entender que a demência muitas vezes afeta a funcionalidade do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo tem a sua memória, a região do cérebro afetada pela memória. E aí ela passa a não se recordar de uma série de coisas, não é? Se a demência afeta a memória de curta duração, a pessoa faz hoje, não se lembra mais amanhã. Se afeta a área do ego, a pessoa perde a identidade. Né? Então, tira dela a sua capacidade de funcionar como ser humano, de identificar as coisas, de se lembrar da coisa. O Parkinson, por exemplo, afeta a funcionalidade. Você não consegue segurar um talher para comer. Você não consegue segurar um copo para beber. Muitas vezes, nos estágios mais avançados, você não consegue assinar. Você não segura um livro para ler. Muito bem. Transtorno do déficit de atenção. Dificuldade de atenção ou concentração, hiperatividade e comportamento impulsivo. Bem, aqui o próprio nome do transtorno já se define. Né? Então, portanto, é alguém que tem dificuldades de concentração, dificuldade de manter o foco, dificuldade de manter a sua atenção numa determinada atividade. Ora, imagine nessa sociedade que nós vivemos, que cobra resultados, um indivíduo que não consegue
produzir os resultados no prazo e na qualidade que é esperado dele, porque ele não consegue se concentrar e manter a atenção. É um problema. É um problema. Né? Sem contar a hiperatividade, né? Alguém que não para, e aí eu atendo pacientes com essas características, depois nós vamos, quando formos falar mais esmiuçadamente desses transtornos, nós vamos trazer os estudos de caso, né? Sempre com aquele objetivo de nós desmistificarmos os transtornos mentais, psiquiátricos, não é? Para nos tornarmos mais compreensivos e acolhedores com eles. Ok? Esquizofrenia é um transtorno que afeta a sensibilidade de uma pessoa e sua capacidade de interagir com outras. Vamos além dessa definição, meus amigos e amigas. O esquizofrênico tem uma crise com a realidade. Ele tem dificuldades de entender se a realidade é a que está do lado de fora ou que a que está na projeção da imagem na mente dele. Então, será que a pessoa que o esquizofrênico está vendo é real ou é imaginária? Será que o local onde ela está é real ou é imaginário? A voz que ela escuta é real ou é imaginária? Olha como é grave isso. Não é? Transtorno obsessivo-compulsivo. Pensamentos que levam a comportamentos repetitivos. Então, por exemplo, toque, a pessoa precisa checar 10 vezes se ela fechou a porta da casa, ela precisa checar 10 vezes se ela desligou a trempe do fogão. Em outros comportamentos, ela precisa cuspir um determinado tanto de vezes no chão, ela precisa se lavar as mãos uma determinada quantidade de vezes. Então, são rituais que a mente se impõe e que são repetitivos e que causam transtorno, inclusive de natureza social. Estresse pós-traumático, e aí esse é o último do nosso estudo de hoje, né? Ocorre após uma situação de perda ou perigo, quando uma pessoa vive ou presencia algum episódio assustador. Pode resultar em ondas de ansiedade ou um ataque de pânico, diante de gatilhos que façam o indivíduo se lembrar da situação. Então, vejam, por exemplo, você sofre um sequestro relâmpago. A pessoa bota uma arma engatilhada na sua cabeça, faz pressão psicológica, te ameaça de morte, pronto. É bem provável que daí por diante você tenha um estresse pós-traumático, ou você sofre um estupro. Com tentativa de homicídio, por exemplo, é outra situação que gera um estresse pós-traumático e que muitas vezes vai desaguar, como nós lemos aí nos ataques de pânico, né, que é um medo descontrolado oriundo desse estresse pós-traumáticos, ou crises, picos de ansiedade intensos. O que nós vamos entendendo por aqui, meus amigos e amigas? E veja, nós estamos ainda numa parte conceitual, nós não estamos indo ao âmago de cada um dos transtornos. Nós estamos começando a entender que ninguém brinca de ter transtorno mental. É algo sério, é algo real. Nós precisamos aprender a lidar com isso no nosso cotidiano, porque isso cada vez mais está presente. Nós temos amigos com isso, familiares com isso. Então, nós precisamos aprender para quê? Para nós sermos úteis para essas pessoas, para nós, muitas vezes, não piorarmos o transtorno, a crise do transtorno. Ok? No próximo programa, nós vamos continuar daqui, ó. Como identificar um transtorno mental. Um forte abraço e até lá.